coisa que nós não tínhamos. Mas foi o Senhor Jesus, no tempo dele, da maneira dele. Então nós precisamos deixar o tempo do Senhor Jesus fazer o que tem que fazer em nós. Amém? E é isso, pastor João. Não tenho nem mais palavras diante de tanta maravilha que foi estar aqui com vocês, né? Essa alegria, essa igreja animada, avivada, né? Do Senhor Jesus. Eu falo assim que às vezes a pessoa fala, é uma igreja pequena. Não, amados, é uma igreja pequena, talvez na estatura, mas grande no coração, né? Porque essa igreja é o pastor João e a pastora Aide, né? E aquilo que existe no coração de vocês, eu percebo, é nítido que vocês têm semeado no coração dos discípulos, porque o filho, ele se parece com o pai. E eu vejo aqui que vocês, como filhos, se parecem muito com o pastor e com a pastora. E amados, desejem cada vez mais, porque esse casal é um casal maravilhoso. Cada vez mais, eu quero me parecer. Se eu tiver que me parecer com alguém, faça-me parecer com meu pai. Assim como nós amamos os nossos apóstolos. Como dentro da simplicidade deles, eles têm um coração imenso. Se nós somos quem nós somos hoje, graças ao amor do nosso apóstolo, da nossa apóstola, a paciência, a bondade, a ternura, a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes a carne quer tomar uma atitude. Mas quando existem homens que são sensíveis à voz do Espírito Santo, eles não fazem o que eles querem, ou o que a carne está com vontade. Porque nós já demos muito trabalho. Mas também eu creio que a gente está dando muita alegria aos nossos apóstolos. Então é isso, amados. Talvez aquele filho que dá muito trabalho, ele vai dar muita alegria. E tem discípulos assim, amados. Bem-vindo ao mundo de liderança. Tem discípulos, amados, que já vêm prontos. Mas tem discípulos que nós precisamos ajudar a ser moldados. E a esses também, eles têm o devido valor. Talvez nós precisamos olhar para o histórico de vida desse discípulo. E não deixar simplesmente, né? É ruim, larga aí. Não, mas nós não sabemos o histórico de vida. E quantas vezes Jesus teve paciência conosco. Eu já fui me converter, eu já tinha 38 anos, né? Que eu fui me converter. 10 anos. Não, 38 não, 34, 44, 10 anos, 34, né? Então, amados, é isso. Em quanto tempo desses 34 anos Jesus teve paciência comigo? Paciência comigo. Vinha de uma família espírita, era dona do nariz, fui criada para ser independente. E depois me casei, conheci Jesus, me casei e tive que aprender a se submeter ao marido. Aleluia! A poda de Deus aqui foi grande, e ainda tem sido, porque eu fui criada para não depender de homem. A minha mãe me ensinou isso, e eu sempre trabalhei desde os 13 anos. E aí de repente eu me deparei com um Jesus que diz que não importa quanto você ganha, se você ganha mais ou menos do que o seu marido, mas você tem que se submeter. E aí, amados, a obra foi grande, hein? Porque você tirar 34 anos de algo que está incutido na sua mente para transformar naquilo que Jesus quer, a obra é grande. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho entendido, né, isso daí. E a partir do momento que eu comecei a entender que independente do que o meu esposo ganhasse, ele era o provedor da minha vida, muita coisa mudou. E esse mês, para a honra e glória do Senhor, ele quitou o carro que ele me deu de presente.
passou um processo grande aqui, de renúncia, de ouvir a voz de Deus e entender, né? Tem aquela propaganda da escola que fala que desce redondo, né? Algumas coisas desceram quadradas aqui e ficaram paradas aqui. Eu tive que ter um grande auxílio do Espírito Santo para poder fazer descer isso daqui. Mas para a honra e glória do Senhor, quando eu entendi que quem era o provedor da minha casa, da minha vida, não era eu, e eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, o meu marido começou a se tornar o provedor da minha casa. E eu profetizei para ele que ele ia me dar um carro zero. E ele, como não é bobo nem nada, ele recebeu. Um dia eu falei para ele, o pneu do meu carro estava aparecendo o ferrinho lá. E ele falou, nossa amor, precisa trocar. Eu falei, então, precisa trocar os 4 pneus do carro. Por isso que Deus me deu um marido provedor, que troca os 4 pneus do carro. E a partir daquele momento, despertou uma autoconfiança nele. E ele começou a tomar posse daquilo. Mas antes não era assim. Ah, tem que trocar? Eu ia lá e trocava. Eu não falava, mas as minhas atitudes diziam, né? Você é né? Não serve nem para trocar 4 pneus do carro. Eu não falava, mas eu fazia. E as minhas atitudes declaravam isso. Mas quando eu entendi que as minhas atitudes tinham que ser diferentes, eu me alegrei essa semana quando ele colocou o carnê lá no nosso quarto. E eu olhei, né? A última parcela quitada. Porque ele tinha escrito no carnê: todas as parcelas serão pagas em nome de Jesus. E eu peguei aquele carnê e falei: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor honrou o meu marido. O Senhor honrou. Mas para isso, amadas, eu precisei sair da frente de Jesus. Então muitas coisas, muitas áreas das nossas vidas, nós não conquistamos ainda, porque nós estamos na frente do Senhor Jesus. Nós estamos impedindo o que Ele faz. E para os olhos naturais, amados, eu não vou falar isso para desmerecer o meu esposo, mas para os olhos naturais, se a gente for fazer as contas, não seria possível o meu esposo honrar com o compromisso do carro, que é 50% do salário dele. Mas Deus tem honrado e honrou ele todos os meses. E pagou e honrou os compromissos de casa, né, dentro daquilo que nós havíamos combinado. E até hoje, amados. Então Deus tem nos surpreendido. E eu falei para ele: agora, amor, você já me deu o carro, já quitou o carro, agora eu quero que você pinta a casa. E para a honra e glória do Senhor, ele vai pintar. Eu falei: eu quero trocar os móveis da sala, né? E, né, lógico, a gente tem que saber tudo no tempo de Deus. Mas eu já falei para ele: ó, agora o carro eu esperei, agora o carro está quitado, agora eu quero que pinta a casa. Depois que pintar a casa, eu quero que troca os móveis da sala. Ué, eu estou esperando, né? Tudo a seu tempo é belo e formoso. Então, para a honra e glória do Senhor, né? As conquistas do Senhor para as nossas vidas têm nos alegrado muito. E assim será, amados, assim que você entender e sair da frente de Jesus. E muitas coisas talvez nós temos que esperar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Mas virá a seu tempo. Se nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus do impossível, num Deus que supre todas as nossas necessidades, é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Porque muitas vezes nós agimos como filhos mimados, batemos o pé e queremos, mas não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. E aí o que nós fazemos com a bênção? Né? Destruímos, perdemos, jogamos fora. Por quê? Porque não estamos debaixo de uma maturidade para receber aquela conquista e permanecer. Amém? Então é isso, amadas. Eu fico muito feliz.
por estar aqui. Espero, né, ter contribuído com o reino do Senhor. Porque tudo que eu disse aqui é o Espírito Santo que está me trazendo. Então, deve estar servindo, que sirva para uma vida aqui, que transforme uma vida, nós já conquistamos